Oi, pessoal, meus amigos, tudo bem? Mais um dia aqui levantando a capivara com meu amigo Alberto Scalopi. E hoje nós temos dois grandes homens aqui, literalmente, para nos contar o que é a história do Homem de Honra. E aí, Alberto, você conhece o grupo Homens de Olha, Honra? já comecei aqui curioso, né? A gente já começou conversando, batendo papo, até demonstrando a ignorância, né? Fazendo relação com outros movimentos. E eu acho que é importante justamente para vocês explicarem esse movimento e que é muito bem referenciado, a gente conversando, como é que é o trabalho de vocês, o movimento, como é que as pessoas se aproximam, como é que ela se relaciona com a religião. Acho que tudo isso para poder, com a evolução da pessoa, do homem, né? O que é ser um homem de honra para a gente poder ver se atrai mais pessoas, entende melhor isso e aprende com essa experiência de vocês. Então sejam bem-vindos. Aqui a casa é nossa, é para a gente falar à vontade, né, À Patrícia? vontade. Não tem roteiro, não tem pergunta, o negócio vai Para a fluindo. gente ir aprendendo e conhecendo a história de vocês e dos homens de honra. Vai lá, Anderson. Obrigado aí pelo convite, né? E a gente tá aqui para falar desse movimento, que realmente é um movimento que tem resgatado a essência de muitos homens que, ao longo do tempo, devido a tudo que tem acontecido, tem se perdido, né? E o homem acabou deixando seu papel de lado. E aí esse movimento Homem de Honra vem trazer isso de volta, né? Fa- Trazer o homem para Fazer uma pergunta, mas próximo de e- Deus, ele começou como? Ele nasceu onde? tá? O Homem de Honra, ele nasceu ali por volta de 2017, dentro de uma missão católica evangelizadora chamada Missão Enchei-vos, Ah. onde alguns homens começaram a ver a necessidade de ter algum movimento para ter os homens mais próximos, né? Porque o homem por si só ele já é mais resistente, né? Falar das coisas de Deus, geralmente você pensa nas mulheres, né? Os homens são aqueles que estão ali na retaguarda. Mais Mas pecadores. você passou por isso, tipo, isso era a sua mentalidade antes? Essa era a minha realidade. Realidade. Isso, né? Então, igreja é coisa de mulher. Só cumprir os preceitos, missa só, talvez. Como que era? Para mim, eu nem cumpri os preceitos, Gente, né? Não, vem de um berço católico, porém muito frio, católico de IBGE, como a gente chama, né? E não vivia nada, não conhecia a fé católica, né? E quando eu recebi um convite para participar, eu relutei um pouco, né? Foi minha esposa que fez esse convite. Eu estava retornando de Mato Grosso do Sul em 2019. E aí minha esposa falou assim, Anderson, já que a gente tá voltando para Cuiabá, depois de 5 anos fora, vamos participar de algum movimento da igreja? Eu falei, eu topo, beleza. E no caminho ela me mandou uma mensagem e falou assim, ó, vai ter um curso para casais aqui, vamos participar? Falei, beleza, né? Mas você foi de verdade ou tipo assim, tô só pra agradar minha esposa, só pra... Ou você quis Não, mesmo? eu já tinha uma vontade já de mudar de vida, né? Porque eu tava bem bagunçado, vamos dizer assim, espiritualmente, com a minha vida mesmo, e a gente pode estar partilhando isso daí, né? Mas eu já tinha um desejo de fazer algo diferente, né? Nessa época eu bebia, né? Não estava inserido em nenhum movimento, ia na missa quando dava, vamos dizer assim, Mas você né? era casado, tinha filhos, Sim, já era casado, na igreja católica? na igreja católica. Uhum. Tinha duas filhas na época, até uma das minhas filhas, a segunda filha minha, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu sou pai de 6 filhos, Nossa, Eita! 10 na verdade, 4 no céu, 6 Oh, nossa. aqui com a gente, E, né? com gente, certeza. Isso, então, eu tinha duas filhas na época, Uhum. né? A Lívia tinha nascido em Mato Grosso do Sul, e aí no nosso retorno, que a gente já tava, eu queria estar mais próximo da família mesmo, que já tinha esse desejo de servir em alguma pastoral, fazer algum serviço dentro da igreja, Porque você né? tava no Mato Grosso do Sul, mas você é cuiabano. Sou cuiabano, Aham. isso, nascido de berço aqui, né? E aí,
retorno, a gente participou de um curso de casais da Missão Enchei-vos. E dentro desse curso eu conheci o movimento Homem de Honra, Uhum. né? Então, o Homem de Honra já existia. Já Tava existia. começando, mas já existia. É, ele já tinha aí 2 anos, Aham. né? E aí foi quando eu participei. E essa participação, ela é como? Elas são reuniões, são retiros, É, são reflexões. o Homem de Honra, ele é um retiro, né? Que ele começa aí na sexta e vai até domingo, né? Uhum. Sexta-noite até domingo, final do dia. E é um movimento onde é trabalhado as virtudes do homem, né? E ele, como eu posso dizer, para mim, minha experiência foi como um divisor de águas na minha vida, porque até então eu nunca tinha vivido nenhuma experiência, nenhum retiro, né? Minha esposa sempre falava isso para mim, Anderson, o dia que você vivenciar um retiro, que você ter um encontro com Jesus, você vai ver como ele vai transformar a sua vida. E eu ficava refletindo, né? Como assim ter um encontro com Jesus, né? E para mim aconteceu no primeiro, No no primeiro meu encontro. primeiro retiro, que foi esse, o Homem de Honra. Foi aonde eu despi das vestes velhas do homem velho e me vesti de um homem novo, Hum. né? Então lá eu entendi a essência e qual era o meu chamado. Então eu sou muito grato à Missão Enchei-vos, a esse movimento, né? Homem de Honra, que não é só esses 3 dias ali, né? Aí tem uma continuidade. Então, aí tem uma continuidade, Certo. porque você falou assim, eu resolvi realmente deixar o homem velho para trás. Mas a gente sabe que um processo, que isso é um processo, a gente fala assim, conversão. Não é uma conversão, a nossa vida é uma eterna conversão, Com né? certeza. Cada vez mais, cada passo que você dá mais próximo de Deus, cumprindo o que Deus quer para você, é um processo de conversão, né? Cada Sim. vez mais. Então, só que dentro desse processo, não é um processo assim, virei, me converti, agora eu quero isso e tá tudo lindo, cheiroso, maravilhoso, né? Aí começa a. As Eu acho até que. renúncias. Exatamente. Eu quero entrar nesse ponto, mas sabe, eu queria, Ah, Alberto, segurar um pouco. Sabe por quê? Porque eu queria também ver como é que foi o processo do Érico entrando, porque eu quero que os dois falem das mesmas experiências, entendeu? Que eles tiveram. Por exemplo, como que foi, Érico, sua entrada? Foi parecida com a do Anderson? Como é que foi? Minha entrada, na verdade, eu com um histórico também de católico desde de IBGE, desde novo, e já tinha participado de alguns retiros adolescente. E na minha cabeça só tinha isso, que eu ia, eu sabia qual era o caminho, eu sabia que um dia ia me converter, eu sabia que tinha um caminho certo. Só que eu tinha medo desse caminho. Você tinha medo ou você tinha preguiça? Não, eu tinha medo de. Não, eu não posso dizer que é medo, porque eu tinha medo de largar o que eu gostava Exato, porque as aqui. facilidades É, o que estão eu tinha medo de que atrativas. eu falava, será que eu vou lá? Eu vou ter que parar de beber? Esse era teu Exato. medo? Era meu medo. Parar de Será beber? que eu O vou que ter que mais? parar de ir no pagode, que eu era louco para ir no pagode? Será que eu vou ter que parar das coisas que eu gosto de fazer? Então eu sabia que falei, será que eu vou encaixar? E isso é notório, a mudança De depois perspectiva. de tudo. Então, eu fui já num outro sentido. Eu já fui com brigas com minha esposa. Então, a gente tava tendo brigas e foi assim, por uma outra pessoa que fez, que era amigo nosso, a gente foi seguindo ele e ela bateu. Você vai querer? Nós estávamos brigados. E você vai querer. E eu segurando, vamos dar um jeito. E fui. E coincidência, eu, louco pro futebol, era no dia do jogo do Flamengo. E eu falava, cara, eu não vou. E depois que eu já fiz a inscrição, eu não Então vou. você foi por Eu não conta vou. da sua Não, esposa, eu né? foi muito por conta dela. Eu até queria, mas relutando. Eu queria, na minha cabeça estava assim, eu sei que vai ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Você vê que o teste ele vem o tempo inteiro, Não, né? vem. Para você não fazer, não ir, né? Talvez. Para não ir, não ir. Eu lembro muito bem disso. Eu sempre fui brincalhão com o negócio de futebol
E eu lembro que o Flamengo veio jogar aqui depois que já tinha feito a inscrição, eu coloquei, cara do céu, eu ficava relutando. Mas assim como o Anderson foi a mesma coisa, foi no primeiro que você fez, você já sentiu diferença já? Como O que... que você sente muito? A gente tem um batismo do Espírito Santo. Então, esse que é um fogo muito forte que você sente ali, que é uma sensação tão transformadora que você sai dali querendo. Ali dentro é fácil. Costuma-se dizer no retiro que o retiro começa quando você sai de lá de dentro. O Exato. retiro começa hoje. Porque Exatamente. é fácil viver tudo lá dentro. É fácil viver você não beber, é fácil Aceitar viver, aquilo, né? As aquilo. informações. O negócio é aceitar. Eu dentro É da o academia, compromisso, né? De seguir, de você estar seguindo Ser aquilo todo Perseverar. e você perseverar. Não, porque você faz assim, 3 dias, moleza. Um monte de Moleza. homem aqui, ninguém tá bebendo, ninguém tá bebendo. fumando, ninguém tá Tô tudo... aqui para realmente né? Tá beleza. refletir. O problema é o bicho pega na hora que você sair de lá, né? E agora? No mundo? É, porque a vida vem, é o que eu tava falando, né? Ela toda hora tá te testando naquilo que você se. Porque eu acho que a partir do momento que você faz um compromisso como esse de mudança, você tá mudando de algo que era um padrão. Então, você tem que sair desse padrão que a vida inteira você muitas vezes manteve, é muito difícil também. Então, eu acho que a partir dali que fica a dificuldade de não deixar com aquele padrão que é o que circulou até hoje, Mas aí vocês não contam... permita você evoluir, Aí né? eu presumo que vocês contam com duas coisas aí, né? Para não voltar para o padrão. É o próprio grupo em si, que vocês devem se apoiar, eu acredito, um deve apoiar o outro, mas sobretudo Deus, que Sim. vocês vão buscar em Oração. Deus, na oração, Na essa oração. fonte. Tá, mas a gente sabe que não, Não é fácil. não Não é. é fácil, não é fácil. Aí a minha pergunta é a seguinte: hoje, vamos por de 2017 que eles falaram, né? Começou. começou. Até agora são 9 anos. 8 anos. 8 8 anos, né? anos. Isso. Quantos homens que vocês acham que já passaram, que já receberam essa graça e que realmente Mudaram de vida. compraram a briga e estão lutando, né? Porque é uma luta, todos os dias. É um número grande de homens ou a maioria só passa, fala "É bonito, mas não é para Ele é mim"? temporário, esse só acontece de vez em quando ou sempre tem Ah, não, boa pergunta. o, O homem de honra. o homem O homem de honra, antigamente, quando começou, era 2, 3 no ano, 2 no ano, Isso. Começou com 2 e depois passou Ah, para pra- 4. para 4. Eu já fiz em 2022. Eu já fiz, acho que no final, fiz outubro, já era de 4. Sim. Esse ano tá previsto para 10. Nossa, 10? 10. Como É que que vocês é falam? É limitado o número de episódio? Como Dá é? 10 retiros. Retiro. 10 É. retiros. Tanto é que o próximo agora é o de número 30. Esse retiro. próximo desse ano, Isso. o primeiro desse ano é 30. Teve o- um agora, o final de próximo semana agora. passada, agora teve. Isso. Teve agora, teve o de janeiro, vai ter o fevereiro. Isso. Quando você fala teve na onde? Tudo acontece num recanto, que é a chácara da missão hoje. Na onde? Onde? Fica perto de Santo Antônio, fica lá Na Varginha. Na Varginha. Ah, tá. Ali na Próximo do Varginha. morro de É Santo Antônio. distrito de Varginha. É distrito de Varginha, isso. Isso. Aí vocês têm um terreno lá, uma área, uma chácara. É uma chácara, Ah. né? Onde a missão realiza os retiros. é uma chácara que ela é próximo daquela entrada dos índios, que ainda vai na estrada para Santo Antônio. É na primeira entrada para Varginha. Na Varginha. Você entrou pra Varginha, Tem que na entrar na de estrada de Na Varginha. estrada de Varginha. Isso. 1,5 km da estrada de Varginha. É uma chácara que antes de ser da missão, eles já locavam lá, né? Ah. Até outras denominações Você também deve conhecer locavam. lá, você Eu vive conheço, correndo pra passo lá. de bicicleta ali. É. é. Sim. anda de bicicleta. Tem uma placa amarela, tá escrito Ame Mais. Recanto-me mais. Fica numa Beleza. rotatória antes de chegar na Vou tirar uma foto. Isso. E aí, então é lá que acontecem os retiros. Lá que acontecem os retiros da missão, né? Quantos homens participam Em média? média de 100 homens. 100 homens. 100 Por homens etapa. por retiro. por retiro. Isso. Mas Então a isso tá gente- contando vocês ou são... Não, Novos. 100 homens Convidados. só fazendo. participantes. Mas como é que são convidados ou é aberto e se inscreve quem quiser? Como é que é isso? Isso. Ele é Inscrições. aberto, né? Ele é aberto, qualquer um escreve. Aí Faz você vai lá, se inscreve e você participa.
E aí os outros que você perguntou se são só eles, aí tem as pessoas que trabalham no evento, Que estão que servindo. estão servindo, normalmente quem já fez, né? E como que é mais ou menos, por exemplo, entra na sexta-feira, o que que vocês fazem? Sexta-feira. Ah, Sexta-feira. Sexta-feira é recepção, né? Então é ah. onde a gente inicia tudo ali com a recepção. Homem por homem. Homem por Isso. homem. Homem por homem, né? Começa com que idade pode entrar? Ele é a partir de 14 anos acompanhado com o pai, Certo. né? Só Então, pode os mais novos acompanhado com o pai, isso, porque né? tem o juvenil também. Isso. Então é o seguinte, né? Pro homem de honra, porque muitas vezes tem, né? Já aqueles que querem estar junto com o pai ali. Então, a partir de 14 anos. Mas o homem de honra mesmo, ele é a partir dos 18, né? Uhum. Solteiro, casado, tanto faz. Tanto faz. Aham. Isso. E aí, na sexta-feira, então, a gente tem a recepção, né? Já inicia com uma peixada. Ô, À tá noite? bom. Isso. Começa ali por volta das 19 horas, É. né? Então inicia com uma peixada. Uhum. E aí, as primeiras dinâmicas, vamos dizer assim, claro, você tem ali um momento de animação e tal. E as primeiras dinâmicas são de interação, né? Porque imagina, 100 homens, Cada um né? com uma história. cada um Que com não uma se conhece. história, Que não se conhece. que não se conhece. Muitos que não vivenciam nada E de cada um na espiritualidade. sua procura Sim. individual da espiritualidade ali, né? Alguns forçados, né? Alguns forçados, uns Pela esposa. muito Com a última chance. com a última chance, muitos que já não estão mais em casa, O tipo assim, casamento já casamento rompeu. já sim. acabou, Ele tá indo lá pra outro buscar acreditando, outros padres pedem para mandar para lá, outros São várias histórias. são várias várias histórias assim situações. de vários. Tá, mas uma estatística, assim, só por curiosidade. A incidência maior são homens que já estão com a vida arrebentada? Sim. Já estão com a vida. Sim. Já. Maior sim. É? Maioria. Maior sim. Já estão. A maioria tá indo ali porque já tá no sufoco. E tá bom, então, se vocês não quiserem responder, não tem. Mas qual que é o motivo disso? Tipo assim, homens que vida acabou por conta de bebida, o casamento por conta de traição? Ou é tudo assim equilibrado? A maioria, Ele tem uma correlação com o casamento, no sentido assim, de como se fosse uma espécie de intervenção de um grupo de relacionamento espiritual para que a pessoa sinta ou ouça. não, eu posso te falar que a maioria tá ali porque as esposas escreveram eles. Tipo assim, ou Os vai. pais, Vai, porque eu não tô ou conseguindo algum conversar amigo. com você. Ou Entendeu? agora tá tendo muito de filhos escrevendo os pais. Isso. Quando acabou, tanto que acabou a inscrição desse último, na segunda-feira acabou, quem já fez final de semana já automaticamente vai escrevendo quem acha que está precisando. O que acontece? Os amigos querem levar também. Como você quer sair dessa vida? Como que você vai sair dessa vida se você tem 6 melhores amigos que estão em outra vida? Ah, Na verdade, assim, quando você sai do retiro, você quer que todos os homens que você conhece, que você ama, que você admira, participe, que vivencie essa Sintam, né? sinta, O que Sintam. vocês que vivencie essa sentiram. experiência. É que todo Entendeu? mundo faça. Então aí acontece um presente, uma inscrição que alguém presenteia, né, para um amigo, e aí você já vai começar a trabalhar ali para que ele possa aceitar esse convite. Não, mas volta na pergunta, Alberto, que eu tô curiosa para a resposta. Certo. Tem essa correlação, assim, com casamento? Tem isso, assim, a maior parte que estão lá, então, tem a ver com o casamento? Sim, a maior parte são homens feridos na sexualidade, inseridos no mundo de pornografia, de masturbação, Casados de adultério, ou separados? casados, Separados. entendeu? Isso, então, é um grande fator que abala o casamento. A pornografia. Sim. e isso são, assim, as palestras, Não só as isso. conversas, não sei se intervenção é uma palavra muito forte, porque acho que, né, esse ambiente ele acaba girando o assunto para essas conversões. Vocês sobre têm esses ambiente assuntos. para conversar isso lá. Sim. Palestras. Como é? Vocês Partilha. rasgam o verbo mesmo lá dentro? Partilhas, Rasga o verbo. pregações, É. e assim, é porrada mesmo. É dividido em pregações para cada, como posso dizer,
com relação a isso. Tá, vamos falar, vamos por pornografia. Eu tô batendo nesse tema Sim. porque é um tema que Padre Tony, há 2 semanas atrás, falou que era um problema que estava acontecendo muito entre os jovens. Certo. Então você tá vendo que o negócio tá pegando de pequeno e o negócio tá crescendo e tá se perpetuando. Certo. Quando vocês abordam esse tema, eles estão preparados para ouvir? Vocês rasgam o verbo? Como que é isso que mexe com eles? Tá, vamos lá. Eu vou explicar aqui como o retiro foi montado, vamos dizer assim, sobre 5 pilares, que é o ser homem, o ser filho, o ser esposo, ser pai, ser missionário. Então, em cada um desses tópicos é trabalhado, né? E aí é onde adentra nesses assuntos, que é onde a gente, no retiro, é mostrado como está hoje e qual é o plano de Deus para esse homem, né? Longe dessas situações, entendeu? Então vocês falam assim, olha, o que Deus quer de um homem é isso. Aí ele isso. automaticamente vê, eu não tô... Mas é bem. Vou falar Isso. bem a verdade pra você. É falado. É falado lá dentro. Eu acho o tão bacana Rasgado o que eu verbo. acho do É. Homens de Honra. Como só tem homens ali, se você participa num grupo de casal, não Tem poderia, um- não poderia ser dito Dessa O que vocês dessa conversam maneira. ali. Não. Ali é Entendi. rasgado no verbo. Você não deve fazer isso, você não deve se masturbar, você não deve olhar pornografia, você não deve estar em grupo com mulheres, você não deve ter grupos assim, você não deve estar se embriagando, você não deve. Aqueles Mas grupos de são- WhatsApp com mas aquelas assim, figurinhas, tudo. então, Eu entendo que tudo isso sejam assuntos muito, de certa forma, delicados para 100 Delicados. pessoas. Estranhas. A pessoa abrir. Então, É. isso é feito num ambiente mais Espiritualizado. individualizado, É Isso. tudo preparado. genérico e que Isso. cada um vem trazendo as suas peculiaridades. Isso, porque assim, tem muitos momentos de partilha, né? De descontração também, muitos momentos de oração, de entrega, de cura, De cura. né? E O que é a cura ali? O perdão? isso, o perdão, quando você retrata a figura paterna, é onde Da você... pessoa que tá ali com o A pai. pessoa vê a Não, responsabilidade. a né? Não- pessoa lembrar do pai, se o pai já morreu, se o pai tá vivo, se o pai tá ali. Desde a Porque infância, muitas coisas vêm lá de trás. é hereditário. É hereditário. Muita coisa é Vem lá de hereditária, trás. né? Uhum. Então é trabalhado isso, né? Tudo trabalhado. trabalhado tudo nesse sentido. E aí ele, quando ele reconhece isso daí, ele sai dali com aquele propósito de mudança. Quem fiscaliza? Só Deus. O que acontece? Após o retiro, a gente ainda acompanha, porque é dividido em grupos o retiro. A gente acompanha ele mais 3 meses com o livro de Caminhando por São José, que dá 90 dias desse livro. Então, ainda tem Um pós. um pós-retiro que é acompanhado com os sentinelas que eles falam, que são pessoas que... E desses 100, divide em 12 grupos lá dentro, que é dividido cada um comandando. E ele se reúne com esse pessoal até dar esses 3 meses para É como se fosse um um suporte suporte para para ele. Ali é entregue muita coisa. Às vezes, o que você não fala no retiro, você fala ali na casa. Você se sente... Uma coisa que eu acho bacana no Homem de Honra é que tem coisas que você não fala para um amigo. Você fala junta pro naquele cara, grupo aqui, Você o cara, entrega o cara desaba a vida inteira dele para você. que o ambiente, É um ambiente- tem que dar essa segurança. Porque não tem é. coragem de contar para um amigo. Ele não tem coragem de contar para um amigo que ele traiu a esposa, que ele tá viciado em alguma coisa, que ele tem algum problema sexual, que ele tem alguma coisa assim. Ele conta. Ali, ele conta. É algo surreal. é sobrenatural. É surreal. É sobrenatural. Posso dizer que isso. No segundo dia ali, você tá abraçando os caras, o cara fala, eu quero mudar isso, eu quero fazer isso, porque eu tô fazendo isso. Assim, eu me emociono muito, porque fala, cara, eu nunca vi esse cara tá falando uma coisa pra mim aqui, se abrindo no meio de todo mundo aqui, que é É algo muito porque sério. uma pessoa, para ela se abrir, eu acredito que ela tem que se sentir no local, primeiro, confortável Seguro, e né? seguro. E vou te falar, Seguro. é um ambiente sensacional, onde que você vê de homem chorando,
É. Que nunca chorou. O homem que Porque ajoelha, que ali é um chora. momento realmente verdadeiro de Mas entrega. quando vocês passam essas premissas, né, Aham. dele enquanto homem, enquanto esposo, né, filho, ele consegue reconhecer que ele tá no erro? Ele consegue só, sem falar, você fez isso. Não. Não, Ele, a carapuça cai. cai, 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 ele, cai. São os ele, que mais choram. Porque cada divisão que ele falou, às vezes o cara sofre porque ele não fala com o pai dele. Aí tem um momento de falar do pai dele lá dentro. É isso. Aí ele toca nisso. Aí o cara tá viciado na masturbação. E tá acabando com a família dele. E ele não sabia disso. Aí toca naquele assunto. isso acaba, Érico. Acaba. Acaba. Tem certeza que É. acaba. Tem certeza que acaba. E os Isso, jovens estão isso, viciados em É pornografia porque e é masturbação. que a internet está muito fácil, né? Porque Antes, pra você acessar tudo a fácil, pornografia, tudo você tinha fácil. que ir ou numa lan house ou ter acesso à internet, o que era muito difícil. Videolocadora, Digitalizar lá, né? videolocadora e ficar registrado. Hoje é Todo fácil. mundo tá com celular, Fácil. hoje acessa a internet, E não só isso, né? Mas Google. outros assuntos também que a gente vê muito recorrente é pessoas que com vício da bebida, Bebida. drogas. bebida. Bebida. Seríssimo. Seríssimo bebida. Eu falo seríssimo porque eu sou um desses. Eu acho que a bebida o mais interessante dela é porque como ela é tão... Eu falei aqui com o padre, né? Eu percebo muito que cada vez mais tem, e repito, mais farmácia e mais distribuidora, bar. É uma coisa que abre toda esquina. Eu também vejo isso Fecha demais. quarteirão, sabe? Sim. Cada um fica com uma esquina. Dois farmácia Distribuindo e dois bebida e distribuidor. outra E distribuindo remédio. remédio. Então, assim, eu me pergunto às vezes, né? Isso pra mim é um reflexo de uma sociedade que tá doente. Tá Tá doente. doente. Tá doente. Mas a bebida, justamente por eu entender que tá muito consensual, tá muito influenciada, tá muito pulverizada, os custos com marketing, o tipo de possibilidade de venda, de patrocínio, do tipo de eventos. A bebida, ela se destaca sempre em muito e produz muito e se consome muito. Culturalmente, a gente vê que as pessoas fecham, muitas vezes, o comércio e fecha, às vezes, eu tenho um escritório ali na Carmo de Campos e fecha muito comércio ali. Cara, eu vejo assim, sábado, principalmente depois, culturalmente, como na sequência do meio-dia que fecha o negócio, os botecos já estão cheios ali, Já porque tão o cara às vezes cheios. falou, pô, fechei minha semana, quero relaxar. Então, eu acho que existe esse comportamento cultural por conta dessa facilidade de acesso, e aí fazendo, né, uma contextualização, que eu acho que o mais difícil talvez seja a pessoa entender que ela bebe muito. Entender. Isso eu acho difícil. Achar que a bebida faz mal. Ah, não. Eu só bebo socialmente. Ah, não. Eu não perturbo ninguém quando eu bebo. Isso, Ah, não. Eu bebo e eu durmo. isso. Eu era um que achava que eu bebia e dormia, não enchia saco de ninguém, mas eu largava minha casa toda aberta para minha família tomar conta. Então, Exato. E um ponto que você colocou aí que eu achei interessante, aí você falou, sábado à tarde. Tem muitos ali, homens, pais de família, né? Noivos, que começam nesse horário e Termina eles só domingo. retornam para casa no domingo, Nossa. né? Então aí tem esposas, tem filhos que estão em casa esperando por eles, né? Sem nenhuma proteção. Exato. E aí quando volta, é um domingo, dia do Senhor, o homem já tá ali todo estragado, ele vai dormir o dia inteiro e ele não passou o final de semana com a família. Um exemplo, né? Então, no retiro é mostrado mas o isso. que é? Ele tá, ele se sente no direito de fazer isso? É isso que passa pela cabeça dele? Olha, eu tô trabalhando, tô botando dinheiro em casa, então eu tenho o direito de relaxar no bar no fim. É isso? Quando ele Ou tá é o alcoolismo que impede ele de ficar em casa? Eu vejo assim, né? Que quando ele tá inserido nesse mundo aí, ele já não enxerga que. Ele pensa por esse lado, primeiramente, né? Agora eu vou relaxar, eu já Eu tenho direito. trabalhei a semana, Uhum. tenho esse direito de relaxar, como você colocou, e é onde ele extravasa ali, né?
Aí já junta, Extravasa e extrapola. já junta com os amigos e... Vou dar um exemplo básico. Um exemplo. Vamos jogar futebol. Meu marido vai jogar futebol. É esporte, não é esporte, não é bacana? É bacana. Acabou o futebol. Vamos só 2 horas bebendo lá. Não vou atrapalhar ninguém, não vou perturbar ninguém. O cara voltou 11 horas. Exato. Tá lá, uma mulher com bebê, uma criança cuidando sozinha. E o cara tá bonitão. E não é só ausência, né? A ausência física. É da ausência da atenção, né? Para aquela família, para aquela criança que está em outra prioridade, né? Está em outra... E aí esse ambiente é o ambiente que daí é propício a outras coisas. Exato. É propício a uma Aí é um conversa gatilho. fiada. É um gatilho. É um gatilho, É um gatilho, porque você tá bebendo. isso. Cara, você é mole, sua mulher que manda em você. Não sei o quê. Todo mundo sabe o que acontece numa roda dessa de homem. Então, é uma das coisas que bom exemplo, vou pescar, adoro pescar. Mas o cara vai lá, fica no final de semana, a mulher se matando. Mas o cara vai só final de semana sim, outro não. Largou a família com os final de semana na casa dele. Nós ouvimos muitos testemunhos, né? Durante o retiro mesmo. Muitas partilhas, né? Que acontece até espontaneamente, onde cada um relata como estava vivendo, né? Como está a sua vida, o que estava te ferindo, né? Então acaba acontecendo muitas partilhas assim. Tá, mas uma que te chamou bem a atenção, por exemplo. Tem um amigo nosso, que ele até serve muito tempo, né? Algo que eu via muito ele partilhando, já ouvi várias vezes os testemunhos dele, que ele saía do serviço, ia beber, e por várias vezes ele chegou de madrugada em casa, e aí deitava, né? Pra dormir, e já teve, tinha filha pequena nessa época, e por inúmeras vezes a criança doente à noite e tal, e a esposa dele pedia ajuda dele. Ele falava, não, se vira, isso aí é com você. Eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado e tal. E ela ia à noite, mesmo no hospital, dar esse socorro enquanto ele estava dormindo, porque ele achava que o papel dele estava cumprido. Tem ainda Tem muitos uma homens? sociedade ainda muito machista, que Tem, acha que às vezes ser provedor ele acaba podendo determinar regras desproporcionais de relacionamento, ou de obrigações, e se desfazer de algumas responsabilidades. Não, eu quero entender então. Tem muito homem que pensa então que se ele sendo provedor, isso tá liberado pra ele, beber. Eu não sei dizer aonde, mas eu vi em algum lugar que assim, eu acho que as próprias estatísticas de violência doméstica revelam muito o tipo e as razões pelas quais elas se dão. Quando o homem tenta impor ali a sua potestade, quando tem mais controle financeiro, social dessa relação, mais ele tende a usar dessa relação. Tem homens que se utilizam disso, ó, eu tenho dinheiro, tô bancando a casa e por isso eu tenho direito de ter amante, de fazer o que eu quero. Existe essa mentalidade? Eu acho que existe. Eu acompanhei um rapaz que ele achava que isso era certo. Meus amigos fazem, minha família faz, meu pai fazia, meu tio fazia. E eu achava certo, eu criei achando que isso Ele era normal. achava que Achava que ter amante era normal se a mulher não soubesse. Achava que era se a normal. mulher não Se a soubesse. mulher não soubesse, era normal ele ter uma amante. Era normal ele pegar alguém. E o compromisso dele tava tudo ok, porque ele tava bancando a casa. A casa não tava faltando A casa nada. não tá faltando nada. Tô pagando o colégio das crianças, tô pagando o salão da minha mulher, tô pagando roupa. Minha mulher tá feliz? Tá feliz, compra as melhores coisas, então tá ótimo. Tá tudo Então eu lindo. tenho direito de ter um amante. Eu tenho direito de ter um amante. Às vezes ela não tá feliz, mas às vezes ela não tem para onde ir. Ele tem um controle econômico. Como é que fica? Então a pessoa. Não, Roberto, mas o que eu tô assim, dizendo é do que jeito. a pessoa precisa ter um choque mesmo eu acho que a ideia do grupo é ter esse choque de realidade, cara. Não é assim. Não é assim. Existe outro tipo de pessoas, outro tipo de grupos, outro tipo de amigos. Eu falo de amigos também. Não, É ambiente que você vê que se você ficar ali, você entra
são bolhas, né? São bolhas. São bolhas que às vezes você pode ser, eu li uma vez assim, você pode estar errado no meio dos certos e certo no meio dos errados. Depende da bolha onde você está. Às vezes você está certo, mas você está num ambiente que tem essa interpretação, muitas vezes, que faz um processo de afirmação que você não percebe o erro. Aí eu acho que entra ignorância. Você não tem acesso a esse contraponto, essa visão. E talvez um choque, como uma terapia, como fazem algumas, como é que chama aquelas rodas de terapia, né? Tipo, igual ele falou, um encontro de casal, uma terapia de essas coisas. casal. Eu acho que serve muitas vezes para ser esse choque, né? Antes de começar o Homem de Honra, tem uma preparação de um mês antes. Já começou a preparação do outro. As pessoas que vão trabalhar naquele retiro já começam a entrar em oração para ser combatido naquele retiro, porque tem uma luta espiritual grande. Claro. Da pessoa não querer ficar ali, da pessoa se incomodar, da pessoa sair da sala, da pessoa ficar aquela coisa assim, eu quero ir embora, algo tá errado, e fica incomodando. Então, O tem que esses caras estão falando? tem que esses caras estão falando, estão na É. loucura, estão combinando, alguém sabia que eu tava Alguém aqui dentro? dedurou Estão falando de mim. Estão falando de mim, alguém dedurou minha vida aqui, então. Sério. Início é sintonia. Nós temos um padre que acompanha a gente, um líder espiritual, padres que estão lá no horário do retiro para atender confissão. Em oração. Em oração pelo aquilo dali. Aquilo ali não é uma brincadeira. Nós temos uma equipe de intercessão. Tem uma Fica ali- equipe que fica só tem no Santíssimo, 24 horas. 24 horas rezando. Não E deixa já você- aconteceu alguma coisa cabulosa lá que vocês podem compartilhar? Segurou o cara, não vai embora, fica aqui. Hã? Não, assim, dessa forma, podemos dizer que já teve casos de um e outro ir embora, entendeu? Uhum. Né? Eu lembro de um caso que o cara chegou e ele tava super animado, né? No meio dos outros ali, ele se destacava. Mas foi nas primeiras dinâmicas, ele falou assim, eu já entendi o que Deus tem pra mim. E eu tô indo embora. Né? Então já teve casos de homens que saíram para ir para o retiro. Minoria, né? Mas já teve. Caso de homem que saiu para o retiro, foi lá no ponto de encontro, tirou uma selfie, pá, mandou para a esposa Vazou. Se Voltou mandou. 3 dias depois. e aí a gente soube Nossa. depois, né, que foi dessa forma. Mas são casos isolados. Bem A pequeno. maioria vive mesmo o retiro, se entrega. Porque quando você tá ali naquele ambiente, você tá vendo, só tem homem, né? Cada um partilhando as suas feridas, os seus, as suas lutas, né? As Acho que suas a gente- batalhas. Eu acho que percebe também, muitas vezes, que aquilo que é um problema para ele, talvez não seja Sim. um problema, né? Você Tem outras pessoas com outros desafios. Isso, você começa a ver os testemunhos, né? A entrega de cada um ali também. E aí, o homem em si, ele já parte dele querer ajudar, já querer acolher também, né? Então você vê essa transformação assim acontecendo de uma forma muito rápida. É muito bonito de ver, né? Tem os momentos de louvor, de descontração ali, que você vê o homem quando chega, todo durão, não quer nem encostar, daqui a pouco tá tudo abraçado, chorando. É incrível. Você vê a sexta-feira, você pega no domingo à tarde, porque finaliza com quem quer fazer um testemunho e quem quer falar sobre o que ele vai mudar e o que ele era, Como tava a vida como dele estava a antes de vida chegar dele antes de ali. chegar e o que ele quer fazer. Ele faz um compromisso na frente de todo De mundo. todo ali. mundo. De todo Quem mundo. quiser. A grande maioria Legal. pega o microfone E e faz. fala, Fala. eu era isso, eu não quero mais ser, eu faço compromisso perante a vocês. Então é algo assim fortíssimo. Forte. Você estava me mencionando que você tinha 2 filhos. O casamento não tava assim numa briga, mas você achava que precisava de uma mudança. Certo. Aí você participou. O que mudou efetivamente na sua vida de lá pra cá? Então, eu bebia bastante. O né? que é beber bastante? Eu, assim, Você bebia Já todo tá- dia? não todo dia, né? Mas quando eu tinha a oportunidade de beber, eu bebia pra derramar mesmo, né? O que é isso, derramar? Já tava, 1, 10, já 20 tava- latinhas de cerveja? já tava sem limite. E eu
eu em Mato Grosso do Sul, vou Ah. partilhar um pouco, né, de como eu estava vivendo. Aham. Eu sou engenheiro civil rodoviário. Então, eu trabalhava viajando, né? E aí, eu me sentia, assim como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que eu estava livre para fazer o que eu bem Na queria. estrada. Eu estava sozinho, minha família estava em casa, né? Era onde eu me afundava nos erros da vida, né? E assim, trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou tomar uma cerveja, e aí acontecia tudo de errado. Ali era o gatilho para desandar as Ah, outras situações, né? E assim eu já tinha esse desejo. Deus já vinha plantando uma sementinha, acho que no meu coração, para que eu pudesse mudar de vida, abandonar essas práticas, né? Lá no E fundo algo te incomodava, né? já me incomodava. Eu já estava com esse desejo de deixar a bebida, né? E aí foi quando deu certo para que a gente pudesse retornar, né? E foi quando eu fiz o Homem de Honra. E eu, a partir dali, eu já decidi. Falei, daqui para frente eu já não bebo mais. Eu vou renunciar a isso. E graças a Deus até hoje, eu não bebi mais. Pela graça de Deus. Isso, pela graça de Deus. Eu já desde 2019, eu não bebo nada, muito nada. legal. Zero álcool, nada. E fui renunciando também aos vícios que eu tinha, vamos dizer assim, né? Também envolvido nesse mundo de pornografia, de masturbação, né? Então eu vivi isso daí, adultério também. E logo que eu saí de lá, eu busquei uma confissão, Uhum. né? Uma boa confissão. Eu busquei dar passos, estar perto de pessoas que que viviam aquilo dali, né? O que a gente vivenciou no retiro. Então, eu me aproximei da missão desse grupo, desses homens, e pude, junto com eles ali, ter esse auxílio, né? Essa orientação de como proceder, como renunciar a tudo isso, como sair desses grupos, né? Esse suporte, né? Como Esse su- ocupar esse espaço que você está renunciando, né? Porque e é um é uma espaço renúncia, é você uma renúncia. copiar, ocupar com outra atividade, com outro Com coisas pensamento. boas, com coisas Isso. boas, com Isso. coisas boas. E assim, e ali eu pude, a partir desse momento, fui entendendo muitas coisas também relacionadas à casa, família, a estar ajudando mais em casa, né? E aí a gente se abriu a vida também lá O em que casa. que você quer dizer com isso? Nós deixamos os métodos anticoncepcionais, né? Contraceptivos, né? Uhum. Na verdade, essa é a palavra certa. O que que a igreja entende como método? O Você uso pode. de preservativos, de anticoncepcionais. Então, a mulher não usa, então, E nenhum anticoncepcional, minha esposa não, Se né? engravidar, É o DIU. que Deus mandou. é o que Deus mandou, né? E aí até então a gente tinha 2 filhos, né? Uhum. E e aí a gente decidiu, porque eu passei a buscar mais sobre a igreja também, a entender como a igreja O que era o dava seu, suporte, né, pra gente, Uhum. pra nossa o vida. que era seu voto de casamento, né, perante Deus, né? Isso. E aí eu passei a viver isso daí, Uhum. né? E E Deus sua foi e esposa, Deus foi compartilhou disso. minha esposa, ela já tinha uma espiritualidade mais aguçada, vamos dizer assim, né? Ela disse que Mais já lapidada, rezava né? muito por mim. Uhum. E aí ela falou, Anderson, é isso, vamos junto, eu tô contigo, né? E assim a gente se aproximou mais e eu passei a entender verdadeiramente o meu papel dentro de casa. Ficou melhor, mais gostosa a vida Muito familiar. melhor, É. muito melhor. Claro, a gente tem os desafios ainda, Sim, né? sim, E, e assim, aí a gente se abriu a vida. a vida e Deus foi mandando filhos para nós, Hoje né? Bênçãos. vocês tiveram 10. 10. Me- 4 nós perdemos, né? Que foram abortos espontâneos. Uhum. E nos últimos 3 anos nós tivemos 4 filhos. Tem 3 anos, gêmeos quase. aí no meio também. Nossa, gente, né? Teve gêmeos, né? Eu tenho uma de 9 anos, Carolina. A Lívia, que vai fazer 7 anos agora em março. Tem o José Eduardo, que vai fazer 4 em maio. A Clara e a Júlia, que são gêmeas, que vão fazer 2 anos agora em abril, dia 18. E dia 24 de abril, o nosso pequeno Murilo vai fazer 1 ano. Um aninho, Nossa, vai. legal. E perdemos um agora uns 15 dias atrás, Nossa, né? que pena. Minha esposa ainda tá num processo de recuperação aí, Deus a conforte né? vocês. Mas, graças a Deus,
Muita criança foi para dar muita vida, ele né? foi nos preparando para isso, né? É o nosso chamado, eu entendi que é o nosso chamado, porque a gente conhece muitos casais que são abertos à vida e que não têm filhos, Uhum. né? E eu entendi que esse é o chamado dele para nós. Não é fácil. É muita Lá, a responsabilidade. brincadeira é quem alcança ele. Você tá quase batendo, não, Érico? O Na Érico Porque tá verdade, é bem quem próximo. quantos quem filhos você tem, eu Érico? tenho 5. Cinco? Eu 5? tenho 5 filhos. Meu Deus, vocês estão brincando. Eu tenho É, 2 e já tá bom. Aí, é isso que acontece com a gente. Porque, 5 filhos. E conta com a tua escadinha, como é que é? na verdade, antes dessa minha conversão que dele veio em 2017, a minha veio no final de 2022, que eu Minha fiz foi, Homens de Honra. minha foi 2019. Então você E começou a reproduzir agora. eu comecei agora, de novo agora. Não, ele já tinha. 2022 eu já tinha 3 filhas. Eu tenho a Ana de 23, a Maria Antônia de 13, 13. a Maitê de 11. Aí falava que eu não queria mais ter filho, igual você tá falando, né? Eu falava não queria ter mais filho. Por quê que eu Era não queria? você ou Porque sua esposa que falava? ela até pedia pra gente ter. Ela falava, e nosso menino? E eu falava, que menino? A gente tem um monte de sobrinho. A gente já ajuda muita gente, não precisa, já tá suficiente. E falava isso de boca cheia. Falava de boca cheia isso. Aham. E com essa procura um pouquinho maior, não só como de honra, mas a gente tá mais perto da igreja. Nisso a gente teve uma mudança da igreja que a gente estava frequentando. Nós somos católicos e fomos para outra comunidade. E a gente já estava aprendendo isso sobre os métodos conceptivos não ser usados. O meu era graças a Deus, eu não tinha feito nenhuma cirurgia, ela não tomava nenhum remédio, era só coito interrompido. E fomos de lá para cá, final de 2022, 23 engravida. Da Mariana, tá com 1 ano. Depois de 1 ano nasceu o Pedro agora, há 15 dias. Nossa senhora, então- bom demais. Então a casa tá cheia e tá falando cheio de criança. Fala, puxa, minha correria tá pequena, não é perto da Vocês dele. não têm mais carro, né? Vocês têm o Não, quê? ó. Furgão, ônibus? Eu tenho uma van, É bom? uma van, minivan. Eu cresci numa casa em 4 e meu pai sempre teve doblô, ele adorava doblô. Que cabia todo mundo, tinha uns banquinhos lá atrás, era o que cabia todo mundo. Ah, então você sabe como é que é isso. A gente viajava um tempo, ele tinha uma van, tipo uma besta, e o banco do meio ele virava assim para ficar de De frente, frente. ou ficava 2 fileiras. Aí quando a gente estava brigado, ficava 2 fileiras. Quando tava de bem, ficava de frente. Uma lancheirinha no meio ali e viajava. Mas isso que vocês falaram sobre o filho, que eu acho a coisa mais interessante, por que que a gente não quer ter mais filho? Por que que a sociedade prega isso? Hoje, para poucos que se fala assim, que você tem 5 filhos, te olham com um olhar bonito. Sim, Sim. é. Então, A maioria te olha como louco, Ó, né? eu Que é tenho uma isso? leitura Doido. sobre isso. É um Eu conheci um pedreiro, senhorzinho, que era sogro de um cara que trabalhou com a gente muito tempo, lá em Chapada, que cresceu na roça. Ele tinha 12 filhos. Aí conversando, ele falou assim: o povo fala que hoje é difícil ter filho. Rapaz, difícil era eu, que tive 12 na roça, tinha que montar no cavalo, não tinha nem moto, eu tô de moto agora, mas montar no cavalo, andar às vezes meio-dia, o dia inteiro para ir no dentista. Eu acho que em alguns lugares, até pouco tempo, ainda ia acontecer isso. Hoje mudou muito, as cidades deram as estradas, cidades, comunicação, atendimento virtual, tudo isso muda. Mas pensa, o cara é para o dentista. O que eu vejo é que hoje a sociedade ficou mais antes, talvez fosse menos capitalista, menos, não vou falar capitalista, menos calculadora do seu estilo e custo de vida. Sim. Porque, de fato, as coisas, de alguma forma, ficaram mais caras. Uma escola pública tem muita diferença hoje numa estrutura de uma escola privada. Então, a partir do momento que você faz uma escolha na escola privada e faz para 5, é diferente você fazer para 1 e para 2. Isso vai aumentando o custo. E a gente pegar a realidade financeira do Brasil, da sua grande população, e a média de salário mínimo, o médio de custo de vida, eu acho que as pessoas passaram, uma geração, né, de uns tempos para cá, passou a fazer contas.
que talvez não seja a nossa geração. Por exemplo, eu criado numa casa com 4 filhos, cujos pais, cada um tiveram também 5 irmãos. Então, são No mínimo, né? Porque as famílias eram eram todas dos nossos grandes. pais, Então, nossos vieram avós eram todos. numerosos. Eu já tenho filhos e meus irmãos não têm. Mas você Então, já sabe, tenho mas Mas você sabe, Alberto, o que uma que eu, mudança de leitura disso. eu agora é uma fala direta, assim, como católica, né? O que eu penso é que, por exemplo, eu tive uma formação catequética muito fraca. Não foi esses valores de abertura que, assim, quando você faz o voto do casamento, que é um voto entre um homem e a mulher perante Deus, e aquele voto, um dos votos é estar aberto à vida, é um compromisso que você faz, só que isso na catequese das crianças não é destacado. Porque o que que eu penso? Se você trabalha isso desde criança na catequese, é, fica praticamente, fica muito difícil você pensar ao contrário, porque você vai estar ferindo um voto com Deus. E você vai estabelecendo uma outra coisa que para o católico, um católico não vive sem isso, que é confiar na divina providência. Então, se Deus está me mandando, é porque ele vai me dar um jeito de eu conseguir isso. Então, mas só que como você tem uma má formação católica, aí você começa a observar só sob o ponto de vista econômico, não sob o ponto de vista religioso. Porque se a gente tivesse uma boa formação, nós não tivemos uma boa formação. E péssimo. então, se tivéssemos, agora está tendo um resgate Sim. de uma boa formação no país todo, um movimento que você está vendo que os católicos estão começando a buscar. Você, como é que eles chamam? São extremistas, são Radicais. radicais. Não, não é radical. Isso sempre foi a Igreja Católica Isso Apostólica sempre Romana. foi a Sempre base. foi. Sempre. É que não foi nos transmitido Isso isso, não foi entendeu? repassado. Não foi repassado. Que, se isso tivesse sido repassado, as nossas gerações estariam e teriam um comportamento totalmente diferente, entendeu? Eu não sei se eu. E não, mas isso que você falou é interessante, porque eu comentei sobre mudança de igreja. Quando eu vou com essa metodologia, quando já entra no Homem de Honra, eu já entro já sabendo dos dogmas. Quando você entra no. Poxa, quando eu entrei no Homem de Honra, eu só confessei para me casar. E sem a confissão não tem como você ser católico. Se você não confessar, não tem como você ser católico. Sacramento. Para você seguir os sacramentos, para você estar na base ali da Igreja Católica, você tem que confessar. Então, a mudança vem. Hoje, se eu conversar com minhas filhas dão um show de catequese em mim. Porque elas frequentam um lugar onde elas aprendem a base. Elas vão crescer com essa base. A minha filha tem uma base melhor que a minha. Pode errar até. A que a Patrícia falou é interessante, mas elas podem até errar. Mas sabe o que é certo. Eu posso E fazer uma nós partilha. não, né? Eu posso fazer uma partilha aqui. Que assim, que minha esposa sempre fala, né? Que cada filho que Deus nos mandou, ele mandou com um pão embaixo do braço. Né? Porque assim, a gente passava muito mais dificuldade quando tinha uma. Financeira? E financeira. E de lá pra cá ele tem honrado e a gente tem confiado na providência. E cada filho que ele nos confiou, Não falta nada. não faltou nada. Não faltou nada. Interessante você falou. Eu passei apertado nos atrás, nos de agora, graças a Deus, na providência. É impressionante, é algo que você não. Quando você fala de dinheiro, eu penso de egoísmo. Nós somos muito egoístas. Mas quando você perguntou como que. Não é, Érico, é Não. porque a ideia que a gente tem é o seguinte: poxa, se eu ganho um salário de 5 mil e eu tenho 2 filhos, se eu tiver 5 filhos, você vai dividir, Você não, pensou né? só no financeiro. É, Você pensou só no financeiro. E o que acontece? Quando você pergunta assim sobre amigos, né? E agora seus amigos? Na verdade, Deus começa a gente abre a vida, é a nossa família, porque eu vou ter que parar de ir no bar, eu vou ter que parar de ir no show, vou ter que parar de fazer as coisas erradas. Você vai renunciar. Eu vou renunciar para cuidar da minha família. Porque se eu continuar fazendo o que eu fazia antes, eu não aguentaria essa família. Se eu. Eu não sustentava a minha família mais. Hoje, e garanto que ele também não sustentava a dele. E outra, o homem, quando você vê, que nem eu olho e vejo meus pequenos lá, né? Que são 6, a responsabilidade é muito maior. A cobrança é muito maior. Então eu sinto essa cobrança e eu preciso correr atrás. Eu não posso baixar a guarda, né? Então, Só que você não tem desespero, né? Porque você, como você tá apoiado em Deus, sim, esse sim. desespero, tipo, será que eu vou dar conta? Não,
Desespero não. Claro, tem dúvidas, né? Tem momentos de medo. Mas assim, é confiar na providência. Se ele mandou, A é gente porque quer, ele vai honrar a gente. a gente Né? quer que levar eles Não pro quer céu. dizer que nós não vamos podemos estar passando por dificuldade, né? Mas vamos estar sustentados em Deus. Quer levar eles pro céu. Hoje o sonho é eu saber que todo mundo vai pro céu. O seu objetivo mais não é ter filhos formados Eu não em quero, boas não escolas, em quero. faculdades, Eu não né? estou pensando financeiro, num colégio vamos dar um jeito, a É. comida onde come 3, come 5, come 6, vamos dar um jeito, tivemos que aumentar um quarto agora, passamos um sufoco, deu certo, mas saiu o quarto. Mas assim, tudo vai dando um jeito. Mas por que também? Porque largamos de fazer outras coisas. Sim, Cara, com Renunciamos certeza, a outras tem que coisas. renunciar a outras coisas. Tem. Tem que claro. renunciar a outras coisas, mas não é só pelo dinheiro, é pelo método de vida. Costuma-se dizer, eu tenho um exemplo muito claro ali no Retiro, que tem uma imagem de São José, o burrinho, Nossa Senhora e Jesus. Hum. Nossa Senhora em cima do burrinho, com Jesus, e José puxando o burrinho. Uhum. O que acontece muito hoje, o filho puxando o burrinho, a mulher puxando o burrinho, com o homem em cima. inversão de valor. Inversão de valores. Tem muitos, como você falou que está melhorando na catequese, tem muitos adolescentes levando os pais para a igreja. Porque os pais não conhecem, não querem ir para a igreja. Mas você acha que essa. De uma certa forma, de um tempo para cá, o homem ele acabou perdendo essa noção do papel dele? Ele perdeu isso, essa Eu acho que noção? Distorceu essa noção? não foi nem passado para ele. Eu acho. Eu acho que não foi nem passado para ele. Eu não posso falar por meu lado que eu não tive um pai que me passasse algo sobre isso. O que nós resgatamos muito lá? A paternidade. Se seu pai não te passou, vamos tentar recuperar isso aí. Aqui você tentar ser um homem melhor, mas Não teve não formação. teve formação. Como Né? se eu fosse criado numa casa que fosse na igreja, que fosse cobrado, que fosse falado, quem sabe eu tinha uma visão diferente. De berço, né? De berço. Eu acho que se Então, perdeu mesmo, hein? Então a gente escuta muito isso, né? Pessoas que não tiveram formação, assim como eu não tive. Eu não tive formação. Tive uma catequese muito fraca. Fraca. Cresci numa comunidade onde tudo podia, Tudo podia. né? E É. aí, a partir do momento que claro, depende muito de mim também, né? De buscar conhecimento, renunciar, porque aí você vai fazer renúncias diárias, é todo dia, subindo um degrauzinho. Vai ter quedas, você vai buscar os sacramentos, né? Nós, como católicos, vamos buscar o sacramento da reconciliação, né? Se apoiar na Eucaristia ali. Então, e tudo isso daí a gente consegue ver dentro do retiro isso, né? Então, eu achei assim, pra mim, foi uma experiência fantástica quando eu vivi aquilo dali, porque eu falei, cara, que ambiente que é esse? Olha, Que é isso? E já foi buscado isso hoje no Brasil. Os Então, fundadores buscaram isso. isso é Não uma tem pergunta. algo parecido com isso. Então, eu ia perguntar isso, por exemplo, começou aqui no Cuiabá o Homem de Honra, como É daqui de Sim. Cuiabá. nasceu É aqui. da missão Encheios. daqui aqui de em Cuiabá. aqui de E Cuiabá. hoje vocês já estão expandindo? Tem em mais lugares ou só tem em Cuiabá o Homem de Honra? Não, tem aqui, tem em Colíder, tá tendo agora imersão do Homem de Honra na Paraíba, né? E Vai E sair daqui, vem- vai pra lá ou monta com pessoas de lá, porque né? como lá já tem a missão, então tá fazendo uma imersão lá. Mas vem Mas por que a pessoas, Paraíba? O que aconteceu para estar lá? porque tem pessoas lá hoje que já participaram da missão, estão morando lá, e aí a missão foi estendendo, né? Hoje ela está presente em vários estados, eu não sei o número. São 6, 7 estados já que deve Isso. estar. E E o Homem de Honra vem participar homens do Brasil inteiro. Vem São do Brasil Paulo, inteiro para do Cuiabá. Sul, pra Cuiabá. Você Cuiabá, fica achando participar que aqui. foi uma boa colocação que você tem. Como eu acompanho muito, que eu tô acompanhando o pessoal lá também, às vezes 60% eu cheguei a pegar de ficha de gente de fora. De fora. E precisa ser batizado, ser da igreja Não, católica. pode ser evangélico, pode ser batizado, não batizado. Ali você vai aprender. Já é assim, Vem pessoas de só- várias, até de outras denominações, até de né? outras Participar com a religiões, gente. vem entendeu? participar, mas porque fora, assim, tá a espiritualidade, a religião, tá o homem.
Você não quer ser um homem melhor? Você não quer ser um pai melhor? Você não quer ser um esposo melhor? É que tudo tá atrelado, Daí, né? então, um tá Você não ligado ao outro. consegue dividir isso daí, né? É um retiro com base católica, porém recebe pessoas de outras denominações que vão, que vivenciam, e aí as partilhas deles também são Interessante. maravilhosas, né? Porque ali são tratadas virtudes, né? É trazer o homem para realmente o que ele tem que ser, né? Pra aquilo que ele foi criado, A né? formação que ele não teve, ou que alguns tiveram que foram distorcidas, ele consegue enxergar lá. E tem um correlato para mulheres? Florirá. 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 É, É o Florirá, que é o das isso. mulheres. É? Das Tem o mulheres. do homem e tem o das Tem mulheres. das mulheres. Porque é importante, né? O homem que viveu aquela experiência, ele chegar em casa também e ter alguém ao seu lado que partilhe com ele também. E tem casos em que o homem participou, começou a engrenar na vida e a mulher Rebelou. não rebelou. Não quero participar disso. Existe algum Sim. fato assim ou não? Sim. Já Tem? entendi a Existe? mensagem Sim, de sim. Deus e tudo Vice-versa, de um, de outro, da É. mulher fazer ou do homem fazer, que o outro... Mas aí o homem chega com a proposta de mudança e... Mas olha, vou te falar, é muito mais forte o homem. Olha, porque eu vou falar um Homem negócio pra mudar. você, Érico. Isso vai... Vou tomar muita porrada pelo que eu vou dizer aqui agora, mas é o seguinte, você entra numa igreja, você vê um monte de mulher ajoelhada rezando terço, é uma coisa. Mas quando você vê homem ajoelhado rezando terço, É o diferente. impacto é totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, você já nunca pegou uma cena como essa, né? A conversão de um homem, Porque você entra na Nossa. igreja, você sempre tá acostumado assim, as velhinhas carola lá na frente rezando o terço, então isso aí é meio que automático. um negócio, você vai, Um clichê. é uma cena que você vai encontrar, mas um monte de homens, né? Rezando, Grandalhão, ajoelhado, ajoelhado, se entregando rezando o Se terço, entregando, cara. Verdadeiramente. Se de entregando. verdade. pela sua Entregando família. pela sua família. O sacrifício pela sua família. Se fala muito essa palavra. Você faz o sacrifício pela sua família. Você tem que sacrificar. O homem é o primeiro que acorda, o homem é o último que dorme, o homem é o cara que cuida, o cara que vigia, o cara que leva para rezar, é o cara que tem que estar puxa, forte, que o cara puxa o burrinho. puxa o Que burrinho. puxa. Que puxa Que o puxa o burrinho. burrinho. Ele não pode Baixar a guarda. baixar a guarda. É difícil. Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Nunca é fácil, né? Não é fácil. Nada é O fácil. Você falou do Padre Tônio falou bem claro. Vem com uma cruz. Você ser católico, vem Nós com tivemos cruz a pra carregar. É participação. que houve uma deturpação, né, de que, lógico, Deus é o amor. Ele é o amor. Ele não é amor, ele é o amor, né? Ele Só não que sente amor, ele só é que o amor. ele é o amor. Isso. É dali que parte isso. O problema é que houve uma deturpação disso ao longo. Muitas deformações que eu vejo hoje, até mesmo dentro da Igreja Católica, é com base nessa premissa. Muita permissividade, que Deus é o amor, Misericórdia, se usa. Mas a questão é que o verdadeiro amor, e ele nos ensinou como, através do filho dele, derramando até a última gota de sangue. Então, na verdade, é um sacrifício. Isso que você falou que é um sacrifício, você fala assim, então ele não ama a família dele porque ele tem que fazer isso tudo por sacrifício. Pera lá, Diferente. o maior ato que Deus nos ensinou e deixou na terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele nos ensinou foi o sacrifício. Sacrifício. De Entrega. tudo, de sua última gota, porque isso é amor. Amor não é alisar, beijar e abraçar, lindo, cheiroso. Amor é sacrifício. É da sua vida. É da sua vida. Sua vida. Não é? Jesus pede. Então, eu acho que essa que tem que ser resgatado isso. O amor não é beijos e abraços, e amor é sacrifício, amor é silêncio, amor é dor, amor é isso, né? E Às vezes isso não é tudo lindo, né? não, isso lógico, é tudo lindo. não é mais lágrimas do que sorrisos. Agora, isso é uma recatequese, né? É um novo processo que tem que... E outra, existe uma repugna natural do ser humano à dor, ao sacrifício, Sim. né? Então, a gente precisa de Deus para isso, porque com nossas forças nós não temos, nós vamos repelir isso, né? Primeiro é que a gente quer saber por que tá passando, e segundo, quando que vai acabar, né? Falou em dor, sacrifício. Primeiro, acho que a primeira coisa que vem Tipo, quando vai acabar, né? quando que vai acabar isso, né?
Dá o remédio logo, que eu não aguento mais essa dor, né? Uma hora vai ter E por achar que que tá passando por isso, né? Você até perguntou se tinha é, algum caso, né? Alguma situação Lembrou? aí. Eu lembrei de um caso Lembrou? aqui E aí? Conta pra nós. de uma conhecida, né, minha, Ah, que falou: não, leva meu marido pra participar do Homem de Honra, chama ele e a tal. mulher pedindo. Ela era uma luta tremenda com ele, com bebida, né? Ele Hum. bebia, e apagava nos locais e tal, e aí ela leva, tal, tal, tal. E ele foi, participou, tava numa caminhada muito bonita, de entrega mesmo, assim, renunciou à bebida e tal. E um dia ele falou assim pra mim, depois, já no pós, né? Falou: Anderson, tá difícil, porque ela mesma tá me oferecendo agora a bebida, né? Ai, ai, ai. É, E aí, vocês foram atrás dela? ela tá achando uma mudança muito Radical. radical, né? E assim, aí ela não quis participar do Florirá, né? Porque assim, seria, acho que tudo caminhava para isso, né? Para que ela pudesse participar também, entender também o As que ela deveria renúncias de. fazer, né? Não Também é só junto com ele, ele, para né? ajudar, É porque o porque casal tem que estar tem que estar alinhado, junto, né? tem que estar alinhado, Senão fica né? difícil, né? E infelizmente ele se afastou. Foi um caso Por conta que se disso. afastou, porque ele falou assim: olha, eu preciso estar junto com ela, né? É, E aí a gente não tá falando a mesma língua, tal. Foi tudo maravilhoso o que eu vivi e tal, mas eu vou continuar rezando por ela, pro momento dela, sim. né? Porque Então, tem então que estar. acontece, Tem são que estar casos que Tem que junto. acontecem. estar Tem que estar junto, tem que junto. estar junto. A bebida. Tem que estar Eu junto. tenho um E quando a que. mulher participa também, aí acho que a engrenagem começa a A rodar rodar melhor. bonita, né? É. Isso, o Tem mais, Florirá é tem maravilhoso. mais frutos, É, né? é um pouco diferente, né? A É pegada outra dele. pegada diferente. Os homens são, na verdade, estão no sacrifício. As mulheres vão pro. A mulher é mais cura. É mais cura, É, né? é mais lindo, é menos sacrifício. Mas a cura, pra É você mais chegar na A a cura cura, para chegar na cura. da meu mulher, Deus. o que eu posso falar do Florirá é que ele é cura desde o ventre materno, né? Então é diferente, a tocada é diferente, mas uma profundidade imensa. Que as mulheres que saem de lá já querem imediatamente fazer a inscrição dos homens que não participaram. E dos homens, quando participa, quer sair, já quer fazer a inscrição da mulher. Olha aí. E estão super convidados A ao Homem de participar. Honra e ao É o Florirá. Florirá. Eu acho que meu irmão fez, eu não lembro. Até falei com ele hoje, devia ter perguntado, Você esqueci. esqueceu de perguntar. Mas eu acho que ele fez. Agora o convite tá pra você. E a Roberta? Para A viver essa conhecer experiência. essa experiência, que é Fantástico. fantástica, é fantástica. É cada vez melhor. Eu te falo, cada um diferente do outro, cada vez melhor e é muito lindo. Nós chamamos lá o recanto de Hospital de Almas. Então lá é um lugar maravilhoso, lá é Verdadeiramente. uma O ambiente. deixar pro um dia que o Pra nosso fundador experiência. vir. Não, o fundador contar sobre a história de lá, que é linda demais. Sim, inclusive eu pedi para ele se a gente poderia já introduzir o Homem de Honra agora nesse episódio. Mas assim, aqui, né, Alberto, está aberto para vocês, o espaço. Porque o que nós queremos trazer no Levantando a Capivara, né? É trazer histórias. Histórias que inspirem, histórias que ajudem. Às vezes até histórias tristes, mas justamente foi o que o Alberto falou agora há pouco. Aquilo ali fala assim, poxa, mas em minha vida então não tá tão ruim assim, né? Tem outro que tá passando um trem pior. Então, assim, é importante isso, né? Você vê que... Porque todo mundo hoje nessas mídias só ficam postando coisas boas, 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 não Não, nada, não passa os perrengues, né? Tá tudo lindo. E aqui é um espaço justamente para isso, é para mostrar essas histórias inspiradoras, entendeu? Que de dores você consegue. Você falar de história inspiradora, para mim, eu acho que eu já até comentei sobre isso. Para mim, uma das histórias mais inspiradoras é de uma pessoa hoje que serve junto com a gente. Ele tinha uma casa de programa de prostituição, de prostíbulo. Verdade. Muito tempo, mais de 20 anos de prostíbulo, Que era muito conhecida aqui. que em era Cuiabá. muito conhecida e Não ele, falo no. ele resolve, ele faz o Homem de Honra e ele se converte. Não, mas como que ele parou lá? A história é um pouquinho longa. É. Ele quase não parou lá. Se ele contar, foi de tudo para não parar lá. Vai ele, Aconteceu vai... muitas coisas, Aconteceu. né? Na vida dele. E E ele conseguiu abrir mão. hoje ele tem E- 62, 63 anos. Ele está no segundo filho.
Ele abandonou, Ele fechou abandonou, ele o fechou. estabelecimento. Fechou pela providência. Porque você imagina um cara ganhando um dinheiro que ele ganhava lá, ele ter que largar tudo para viver na providência. Nisso ele casa na igreja. Depois do deixa homem o de honra. Depois do homem de Depois do honra, homem ele de honra. casa, ele faz o. Mas ele convivia já com uma pessoa? Ele ou já ele convivia com a Ah. pessoa, ele casou, ele teve mais duas Duas crianças. Isso. Ele tá com um bebê, ele tá com uma menina de 4 anos. E o que é mais bonito, né? Vou complementar. O que é mais bonito que eu gosto lembrando dessa demais. história aí dele é que quando ele tá lá servindo, e vários homens que vão participar lá, quando vê ele Quando assusta. fala. Opa! Já E ele falou, que você tá, né? Não E vai entregar a minha entregar. capivara aqui. e aí, Não vai entregar, interessante. Eu conheço esse cara de algum lugar. e aí muitas vezes, né? Ele Eita, Alberto. já teve vários que partilhou com ele, assim, ele conta, né? Falando assim, se você teve jeito, eu tenho também. Não, Ó, mas é verdade. Eu penso o seguinte, às vezes é só para jovem, é só para 30, para 40 anos. Não é tempo, não tem tempo para se converter. Você quer converter, já apareceu pessoas com 80 anos, com 85 anos, com, Pai, assim, filho, pai, avô, filho, participando junto. neto, 3 participando, 3 gerações assim junto. É lindo de você ver um perdoando o outro, Maravilha, um hein? conversando o outro. Eu acho que a maior Assim. alegria é você ver quando tá um pai e um filho ali. É lindo demais. E que podemos também, acho que contar aqui, né? É que no Retiro tem a peixada, que eu já falei, tem futebol Tem futebol. e tem churrasco. E tem churrasco. Coisas que Costelão, eu gosto. você imagina, o costelão mais chique, eu garanto que Você nunca viu antes? nunca vi antes, tem no Homem de Honra. Tem nome É? de honra. Costelão raiz, costelão de terra, costelão top, Show. futebol, Coisas que o homem fechada. Tem lá. Lá Eita, tem. Alberto, você e Paulo Roberto. lá Muita na- descontração, muita animação. Muita animação, muita animação. Não é só algo que eu posso dizer, se achar que você fica lá os 3 dias ajoelhado rezando. É No descontraído, não, é descontraído. É algo bacana. bacana. É um ambiente top. Ambiente Topíssimo. topíssimo, com quartos tops, tudo com ar-condicionado. Você imagina que chique, você vai num retiro, todo mundo imagina algo ruim, né? Um conforto, você vai sair, vou sair da minha casa para ir num lugar. Não, lá tudo arrumado, tudo Preparado tudo por homens, preparado. preparado. Por homens. Lá, no dia do retiro Quem não prepara tem tudo nenhuma são mulher. só homens. Não tem. Uhum. Os homens que cozinham, os homens que arrumam o salão, os homens que estão na oração 24 horas, dentro do santíssimo, Intercedendo. intercessão, os homens que fazem tudo ali dentro. São muito bons na decoração, mas Vai ser bom a comida. as tá mulheres bom. ajudam. A comida, A principalmente. comida na são comida. muito bons. Então é bacana. É um ambiente ali que tá do cara, posso dizer, do mais destruído ao menos destruído, do mais rico ao mais pobre, do mais novo Espaço ao mais para todos. velho. É espaço para todos. Mas é isso. Você viu? Foi rápido, já passou 1 hora já e ainda tem muita coisa pra gente conversar. Mas já? Já pensou? foi. Mas assim, o espaço aqui tá aberto, né, Alberto? Pra Deles, trazer pra mais trazer e experiência. voltar. Quando tiver um próximo, quiser falar dele, Bacana, refalar do assunto. Vai ter, como tá vindo agora bastante, assim, já tô ficando, eu trabalho aqui do lado na Bodytech, né? E tem muita gente daí fazendo já, né? E já me procura, cara, ultrapassa minha ficha, puxa, e quem puxa a ficha é ele. Tá pedindo pra ele. Puxa, a minha era pra Márcia, que minha mulher tá batendo duro, o que eu tenho que fazer logo o meu agora? Tem Mas agora essa de março você falou que já encerrou? Não, só tem já. fevereiro. Março não vai ter. É fevereiro. Fevereiro. Abril. Já tá, acho que já logo. Já Encerrar. fechou, acabou Já abril. fechou Acabou também. abril. Agora estão fazendo outra data que não Esse tem. 100 homens já fechou para abril. Pra abril já tá fechado. Já tem agora em fevereiro, já Fevereiro fechou. e abril 100 já de abril fechado. E vai ter o Homem Raiz, que é na metade do ano. É. Que é, na verdade, É uma extensão é uma do Homem de extensão Honra. do Homem de Honra. Mas aí o homem raiz tem que ter o Tem que ter- pré-requisito tem que ter de... feito o homem de honra. Homem de honra. Isso. Tem que ter feito o Homem de Honra, que é algo mais forte. É uma pouquinho. pegada diferente. É uma pegada O diferente. aperto é maior. É maior. É diferente. Pode ter certeza. E- O sacrifício é maior. E Não é só parar de beber, o não. novo projeto dos homens, que vai ter também, agora que vai começar, é os 300. Os 300. O que é os 300? 300 do filme? Explica um pouquinho. Os 300, ele surgiu também, foi uma moção, né, com o nosso fundador, onde a intenção é reunir mesmo esses 300 para que possam estar fazendo alguns trabalhos voluntários, né? Então esse projeto ainda está em desenvolvimento, né? Mas que a gente possa estar ajudando a sociedade,
né? Vocês vão Fazendo alguns Se fazer- unindo para propósitos. para propósitos sociais, entendeu? Mão De na massa, evangelização resumindo, também. mão na massa. vão agir, né? Agir, Isso, uma ação. isso. Fazer o Entendeu? 300, juntar os homens para É. agir direto na sociedade. Muito bom. Isso. Maravilha. Né? Para nossa região e para estar ajudando não só aqui também, Que né? isso inspire em outros lugares também, né? Amém. É bacana, tenho certeza que no próximo a gente vai vamos furar a filha dele para botar ele para abrir. O convite está feito. Tá bem. Eu agradeço. Eu já quero levar aqui, se aí você já vai pro Paulo Roberto, se Deus quiser. Vamos Sim, levar sim. ele, vamos levar ele. Paulo Roberto e o Alberto Ah, lá, já mano. pensou? Você imagina que dupla. E todos daqui, do Levantando a Capivara. Levantar a capivara lá, né? Olha que bacana. Então é isso. Gente. Eu agradeço muito, muito obrigada. Muito legal, muito divertido. Até toda a descontração sobre o assunto, embora sejam assuntos que são sérios, né? Sensíveis. Sensíveis, É. de experiência, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, mostrar esse outro lado, né? E inspirar as pessoas como eu a participar, a conhecer. Muito legal conhecer vocês, como vocês estão se apresentando para o mundo, com o trabalho, com a dedicação, com esse novo grupo de 300 aí, que eu acho que já é um reflexo muito positivo no sentido coletivo, social, porque se já está conseguindo organizar pessoas com alinhamentos de propósitos, de responsabilidades, e levar isso ainda para um coletivo maior, para uma sociedade talvez mais distante daquilo que nós temos de acesso à informação, ao conhecimento, como o próprio grupo. Acho que é interessante para cada vez mais disseminar coisas boas, né? Exato. Então, Exatamente. parabéns e sejam Parabéns. sempre bem-vindos. Obrigado. 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 Muito obrigada. Nós que Foi agradecemos. legal, muito legal. Obrigadão. Show. Até a próxima, se Deus Vamos quiser. fazer mais, né? Vamos. Ótimo. Vou contar minha experiência na próxima. Exatamente. Capibara, 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 capibara.